Bom dia, irmãos e irmãs. Esse é um tempo que a Igreja Metodista Populares 2, aqui em Mandaguari, proporciona para você um tempo de escola dominical. Nessa manhã nós vamos estudar esta revista que tem por título Viver com Fé e Sabedoria. Nós vamos continuar a partir da lição 2, que é onde a gente tinha parado, para a gente ter essa ferramenta, essa estratégia de gravar vídeos e de alcançar você, de alcançar mais pessoas, as pessoas que têm tido alguma dificuldade de vir à igreja ou algum impedimento. E aí, a lição de número 2 hoje vai falar sobre fé, intimidade e oração, falando especificamente sobre oração. E aí a gente vai ler lá em Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 8. Mateus 6, verso 5. Mas antes da gente ler, eu quero fazer uma oração com você. Deus, nós te agradecemos pela vida, por esta manhã, pela sua palavra, Senhor. Abençoe esse tempo de escola dominical, de estudo bíblico, ministra as nossas vidas, fala aos nossos corações, usa a minha vida como canal de bênção em nome de Jesus. Amém. Então, lendo lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, a palavra de Deus diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus vosso Pai sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Amém. Então, o que é oração? Oração é conversa com Deus, é a gente parar e conversar com Deus. E entenda que conversa é um momento onde eu falo e também escuto o que a outra pessoa que me ouviu antes tem também para falar. Então eu vou abrir meu coração, eu vou conversar com Deus e Deus também vai falar comigo, Deus também vai me responder. Você que aí já tem um tempo na caminhada da fé, sabe sem dúvida que Deus responde e responde de muitas maneiras. Deus responde através de uma palavra, através de algo que a gente veja, algo que a gente sinta. Né? A Bíblia vai falar que Deus ministrou o profeta Elias ali com o vento que bateu no seu rosto. Através de uma pessoa que Ele coloca no nosso caminho para trazer uma palavra, para trazer uma orientação para nós. Então, oração é essa conversa onde Deus responde e nos responde de muitas maneiras. E quando que eu posso ter essa conversa? Onde eu posso ter essa conversa? Eu devo conversar com Deus o tempo todo e em todos os lugares. Não tem lugar, não tem hora, não tem jeito. Eu posso conversar onde eu estiver. A questão do texto aqui é que os religiosos ali, os judeus daquela época, eles desenvolviam a questão da oração e da prática da fé no público para serem vistos, né, para se mostrar para as pessoas, né, para aparentar algo que eles não eram. Mas fato é que no seu privado, em seus lares, nas suas casas, eles não tinham vida com Deus. É muito fácil a gente ir orar na igreja, é muito fácil a gente orar na casa de alguém quando a pessoa está precisando e pede para a gente, mas difícil mesmo é a gente desenvolver vida de oração dentro de casa. E Jesus nos chama a atenção e nos incentiva a ter esse momento de oração no nosso secreto também. Aquele tempo de intimidade, aquele tempo de sinceridade diante de Deus, onde eu sou quem sou, onde ali eu posso conversar com Deus usando as minhas palavras, onde ali do meu jeito Deus vai me ouvir, vai conversar comigo, vai me ministrar. Saiba que nós somos uma família da fé e a gente não pode ter um momento em que a gente ora e um momento que a gente não ora. Imagina uma família ali, pai, mãe, seus filhos, né, que super conversa quando sai de casa, super conversa na igreja, mas quando volta para casa é cada um para o seu canto e não tem conversa, não tem diálogo. Isso não é saudável. E nós também, como família de Deus, nós precisamos conversar, além das paredes da igreja, além daquele momento que a gente separa para visitar alguém, para orar por alguém. Eu preciso orar no meu quarto, preciso orar no banheiro, na cozinha, onde quer que eu esteja. O tempo todo eu preciso conversar com Deus. O próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer para a gente que a gente precisa orar e orar sem cessar. Então, o tempo todo a gente precisa ter essa conversa com Deus.
e especificamente a gente também se dedicar a ter essa conversa, né, no nosso secreto, no nosso íntimo, naquele momento privado. E o que eu vou conversar com Deus nesse tempo de conversa? O versículo Jesus chama a atenção nos dizendo para a gente não usar de vãs repetições. Você não vai repetir o que o pastor falou, que você ouviu Ciclano ou Beltrano falando. Ai, mas são as palavras tão bonitas, eu vou colocar todas essas palavras e vou fazer minha oração. Não, na sua oração, você vai dizer para Deus o que tem no seu coração, o que você está sentindo. Você vai usar as suas palavras. E você pode dizer, mas eu não sei falar direito, eu falo errado, né? Meu jeito de falar é diferente. É esse jeito que Deus quer ouvir. Deus quer ouvir você falar errado, Deus quer ouvir você falar diferente, Deus quer ouvir aquilo que é sincero, que é você, que vem do seu coração. E não tenha dúvida, né, que nessa caminhada, quando a gente exercita essa vida de oração, o texto vai dizer que Deus recompensa quem ora. Né? O que é essa recompensa? É quando Deus nos responde, é quando Deus traz paz ao nosso coração, é quando Deus nos ministra, né? Aquela resposta que vem, seja ela da forma, independente de como vem, a gente sente, sabe que é de Deus, e isso muda o nosso dia, isso nos dá uma orientação, isso transforma todo o cenário ao nosso redor. Então, eu quero dizer para você que a oração é uma ferramenta muito poderosa para a gente conhecer e caminhar com Deus. Quando você se interessa por alguém, quando que você quer conhecer e saber da vida de alguém, você vai, você passa tempo com aquela pessoa, você faz pergunta para ela. Então, oração é também uma ferramenta para a gente passar tempo com Deus, para a gente perguntar coisas para Ele, para a gente se relacionar com Deus. Oração é relacionamento, oração é amizade com Deus. E a gente precisa viver isso de forma sincera e viver isso o tempo todo. E para a gente terminar, eu quero dizer para você que 5 coisas, né, são 5 formas de orar, e se você não sabe como construir uma oração, construa a sua oração sobre essas 5 coisas que eu vou dizer para você. Que na sua oração possa ter um tempo de adoração, onde você vai dizer o que Deus é para você. Deus é aquele que me amou, Deus é aquele que me salvou, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Na sua oração, você pode agradecer a Deus. Deus, obrigado pela comida, obrigado pelo teto sobre a minha cabeça. O motivo que você tiver para agradecer, agradeça ao Senhor. Oração é um momento para a gente confessar diante de Deus os nossos pecados. A Bíblia fala que quem diz que não tem pecado é mentiroso, é mentirosa. Todos nós temos pecado. E sempre quando a gente ora, a gente tem algo para dizer para Deus. Deus, me perdoa porque eu pequei. Deus, me ajuda. Então, confissão é algo que tem que ser presente na nossa oração. Oração também é um tempo para a gente interceder pelas outras pessoas. Tem muita gente que quando vai orar, fala só de si, da sua vida, do que quer. Isso é uma oração egoísta. A minha oração precisa alcançar meus irmãos, precisa alcançar as minhas irmãs. Então, que na sua oração você interceda pelas outras pessoas. Eu gosto de deixar isso por último, né? Porque se a gente faz isso primeiro, eu falo de mim, eu faço os meus pedidos, e daí quando chega nas outras coisas, eu nem tenho tanto assim para falar. Eu nem tenho disposição para falar as outras coisas. Então eu, quando oro, eu gosto de deixar os meus pedidos por último, que é a questão da petição. Então, por último, você coloca os seus pedidos e as suas necessidades diante de Deus. E eu vou repetir para você, que na sua oração tenha adoração, agradecimento, confissão, intercessão e petição. Desafio você, ao longo dessa semana, colocar em prática um pouco do que a gente foi ministrado nessa manhã. E se você tiver alguma dúvida, comente aí no vídeo. Se você tiver como nos procurar, pergunte para nós, que a gente vai estar respondendo depois. E aí, hoje pela manhã, a Patrícia me lembrou de um hino e me pediu para cantar esse hino hoje, né? A nossa igreja, muitas igrejas usam pouco hoje em dia a questão do hinário. E aí eu quero cantar um hino com vocês, o hino da nossa igreja, é o hino número 338, e o título dele é Conta as Muitas Bênçãos. Eu vou cantar só um pedacinho. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, lembras muitas bênçãos, dize-as de uma vez,
pois verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Não duvide, meu irmão, minha irmã, mesmo nesse tempo, independente da dificuldade que a gente enfrenta, a bênção de Deus sempre está sobre mim e sobre você, e a gente sempre vai ter motivos para agradecer, a gente sempre vai ter coisas para conversar com Deus. Então, nessa semana, que você converse mesmo com Deus, que você se relacione com Ele, e que Deus te abençoe nesse domingo, na semana que se inicia, em nome de Jesus. Amém.